Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, Ibovespa iniciando mal a semana com queda de 0,96%, permanecendo abaixo do patamar perdido na sexta-feira, suporte ali na casa dos 49.258 e caminhando para a faixa de pontos aí que serve também como suporte intermediário na faixa dos 48.000, 47.500. Então, por enquanto, nenhum sinal contrário a essa movimentação do índice Bovespa, nenhum sinal ainda de repique de alta, a não ser esse movimento no gráfico intraday aqui no G60, representando aqui os três últimos pregões, mais acentuado para baixo, um pouco mais esticado para baixo, mas já funcionando bem a região dos 49.258 como resistência. Acima disso é os 50.000 a 50.250. O PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,13%, dentro já do que foi falado na última análise. A ação está esticada para baixo ali num gráfico semanal, chegando num patamar de suporte de 15,15 a 14,94, região de suporte do gráfico semanal, local onde aumenta a chance de ter a entrada de pressão compradora nessa faixa de preço e gerar um repique de alta nessa ação. A primeira resistência para um repique de alta ficaria na casa dos R$ 15,70, por volta de 15,70. Seria o primeiro ponto de resistência para a ação, e depois aí teria um nível um pouco acima na faixa 16,19. O fato é que o ideal para ela gerar essa compra contra a tendência é que gerasse um candle um pouco menor aqui para buscar uma compra na superação da máxima de um determinado pregão. Ainda não há um sinal claro de entrada contra a tendência, pelo menos na minha avaliação. Vale 5, queda acentuada hoje de 2,83%, mais um pivô de baixa, dentro do que a gente já vinha comentando, ativo com viés de baixa no gráfico diário, mesmo em cima de uma zona de suporte importante, mantinha seu viés de baixa, perdeu um suporte aqui do fundo anterior em 29,52, essa região, principalmente na casa dos 29,80 a R$30 já tende a funcionar como resistência, e um próximo nível de suporte para Vale 5, dando aqui um zoom menos, a gente poderia visualizar aqui pelo gráfico diário um próximo patamar de suporte um pouco mais importante na faixa dos 28,44. Então, o ativo para mim também, apesar de estar um pouco esticado no intraday, não gera nenhuma sinalização de entrada na ponta compradora de swing trade, mesmo que seja contra a tendência. O candle ficou muito grande para um posicionamento de stop mais curto e ainda a resistência está próxima ali do último fundo anterior, que era um suporte. Dentro do que avaliei aqui de diversos ativos, poucos, apesar do mercado estar mais voltado para baixo, restam poucas as oportunidades na ponta vendedora nesse momento, devido a um movimento já prolongado de baixo de vários ativos. A gente tem ainda posições em aberto na ponta vendedora, mas a entrada agora na ponta vendedora com um risco um pouco maior nesse momento. Então, ficaria um pouco mais para olhar para a ponta compradora a partir do próximo pregão, principalmente se abrir caindo, para ficar atento em alguns ativos contra a tendência com risco um pouco maior. E aí eu vou citar alguns. Primeiramente aqui IP3, IP Marcas, ativo com um movimento esticado para baixo, só que os candles estão grandes ainda, não reduziu a volatilidade, 2% de queda nesse pregão, 3% no pregão passado. O fato é que esse ativo atingindo uma região aqui em torno de 15,50, por volta de 15,50, já estaria na faixa de preço de 15,60, 15,50, que aqui é um fundo anterior no gráfico semanal em 15,63, então já está batendo nesse suporte. Então, alguma sinalização aqui de recuperação desse ativo no gráfico diário, nos próximos pregões, traz uma chance de buscar uma compra contra a tendência na IP Marcas. É uma alternativa aí de ficar acompanhando de perto a ação que está tanto esticada no gráfico diário, como no gráfico semanal, com gráfico 60 minutos, os ativos aí com mais esticado aí para baixo. PK4 também deu uma esticada, a gente pode observar aqui pelo gráfico intraday. Essa puxada para baixo foi aí mais para o leilão de fechamento. Essa puxada aqui na última hora de pregão de 1,04, a queda de hoje foi de 0,95%. Ele passou uma boa parte do tempo travado no dia aqui e depois no leilão jogou para baixo aqui o ativo. O fato é que a ação encontra-se em um nível de suporte mais relevante na faixa dos 94,50. Então, na minha avaliação, é um ativo que chama atenção para compra contra a tendência. Teria que gerar alguma sinalização de alta, a mínima que pelo diário seria a superação da máxima de hoje,
Então, superação da máxima de hoje seria superação de 105,41 com stop em 103,08. Desculpe, 105,41 não, estou com a linha no lugar errado. 95,85, superação de 95,85, seria 95,86 para 94,49. Então, mais ou menos aqui um risco em torno de 1,6%. Aí tentaria pegar no mínimo o dobro desse risco aí para cima. Essa é uma das alternativas de entrada. Avaliando o intraday, a gente também pode até antecipar uma entrada contra tendência na PCAR 4. Vamos avaliar o próximo pregão. Se continuar caindo, mais interessante no meu ponto de vista, ela ficaria. BRFS3 também chama a atenção, ativo com um longo movimento de baixa no gráfico semanal, já passou por uma zona de suporte na faixa de 43,76, a mínima aqui desse fundo no semanal. Vai caminhando para outra região ali mais na faixa de 42,40, ela fechou em 42,63. Então, por volta desse preço aí, também é um ativo que nos desperta interesse para uma possível entrada contra a tendência, um risco um pouco maior, é fato, mas trabalhando com stop curto com um objetivo um pouco mais longo, às vezes a operação pode até dar uma compensada aí, porque é o que, nesse momento, para a ponta compradora é o que mais chama atenção. Lojas Renner, esse aqui já conseguiu gerar uma sinalização positiva, um dia de queda subiu 1,31%, travou aqui numa resistência, numa pequena congestão que ela teve, e está ali nessa região, mas olhando para o G60, a gente pode ver essa região na faixa de 57,40, se ela conseguir superar a máxima de hoje, ela monta um pivô de alta no G60, abre a possibilidade de arriscar também uma compra, que ainda é contra a tendência, com stop aqui, seria a favor da tendência só do G60, não seria a favor da tendência ainda do diário, que é a tendência de baixa. A essa entrada teria mais ou menos um risco em torno de 1,4%, e aí tentando pegar um objetivo que não extrapole muito os R$ 59,00. Isso daria mais ou menos aqui uns 2,6 ali para cima, então no máximo uma relação 1:2 aí nessa possível operação em cima de Lojas Renner. E para a ponta vendedora, falando agora de venda, a CEMIG 4 gerou uma sinalização que ela está aqui, perdeu um suporte, gerando uma formação semelhante a de um triângulo simétrico, que a gente olha mais pelo G60, mais visível no G60, e ela rompeu aqui para baixo essa linha de tendência de alta. Então é um sinal um pouco mais relevante, um engolfo de baixa que ela fez no pregão de hoje dos últimos 2 candles, e isso aumenta a chance de iniciar um movimento de baixa, por mais que tenha a possibilidade de repique aí no índice Bovespa. Essa região de resistência de suporte de 13,47 continua válida até o fechamento da semana, mas o fato é que o ativo pode gerar um novo movimento de baixa aqui no gráfico diário, caminhando para perda desse suporte em 13,17 e teste de suporte na faixa dos R$ 13,00, número redondo. Abaixo disso já ficaria um pouco ali mais para casa ali dos 12,75. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.